Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de análise combinatória. Continuando com a aula de combinação, esta é a aula 11, falaremos sobre formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias. Vamos aos exercícios. 5 pessoas, Arnaldo, Benedito, Carla, Débora e Eliane, estão juntas em uma sala. Quantos agrupamentos ordenáveis diferentes, ou seja, filas, de 5 pessoas podem ser formados com essas 5 pessoas? Agrupamentos ordenáveis significa então que a ordem é importante. É uma fila, a ordem importa. Se a ordem importa, temos aqui uma situação em que usaremos arranjo. 5 pessoas arranjadas aí de 5 em 5. Então, arranjo de 5 em 5. Mas quando o N for igual ao P, nós temos um caso especial de arranjo, que é o mesmo que a permutação de 5 elementos. Permutação de 5 elementos é o 5 fatorial. E o fatorial, nós vemos que começa do número que está aqui e vai multiplicando de forma consecutiva em ordem decrescente, no caso aqui, até esgotar, onde chegar em 1. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando aqui, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. E veja, se aplicarmos a fórmula do arranjo, 5, esse N aqui vai lá para cima, fatorial, e embaixo faço a diferença entre os dois, 5 menos 5, fatorial. Resolvendo, 5 fatorial dividido por 5 menos 5, 0. 0 fatorial. E nós já vimos na aula 7, se você não viu ainda, pausa o vídeo aí, faça uma visitinha lá na aula 7, para você ficar por dentro aí do porquê o 0 fatorial é igual a 1. Uma propriedade importante aí, tá? Então, 5 fatorial é igual, se o 0 fatorial é igual a 1, então qualquer número dividido por 1 é o próprio número 5 fatorial que nós já calculamos aqui, tá? Viu só? Porque que quando o N é igual ao P, é um caso especial, que aí você calcula a permutação. Isso acontece com anagramas, com letras distintas, por exemplo, tá bom? Item B, quantos agrupamentos não ordenáveis? Então a ordem não importa, isso acontece quando estamos falando de grupos. Grupos de 5 pessoas podem ser formados com essas 5 pessoas. Então vejam que aqui, essas 5 pessoas são o Arnaldo, vou só usar as letras iniciais de cada nome, A, B, o Benedito, C, a Carla, D, a Débora e Eliane, essas 5 pessoas. Formei um grupo aqui, ó. Pronto, está um grupo formado. Vejam que se eu trocar de posição, ou seja, permutar entre elas aqui, continua sendo o mesmo grupo, não vai mudar nada. Significa então que a quantidade é 1. E como é não ordenável, a ordem não importa, é um caso de combinação. Se nós usarmos a fórmula, fica assim, ó. 5, combinação de 5 elementos tomados 5 a 5. Então, fica uma dica aí, ó, para você se lembrar. Use a forma do arranjo, que é assim, ó, esse N primeiro vai lá para cima, fatorial. Embaixo, faça a diferença dos dois. E aqui embaixo vem esse segundo número aqui multiplicando ainda. 5 fatorial multiplicando aqui essa diferença. Vejam que 5 fatorial dividido por 5 fatorial, 5 menos 5, que é 0. 0 fatorial, e nós já vimos que é 1. Então, 5 fatorial vezes 1, 5 fatorial. O número dividido por ele mesmo é igual a 1, tá bom? Item C. Quantos grupos diferentes de 2 pessoas podem ser formados com as pessoas presentes na sala? Então, estamos falando de grupos, então a ordem aqui não importa. Então, é um caso de combinação. Combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. São as 5 pessoas organizadas de 2 em 2. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula aqui,
Esse primeiro vai lá para cima, fatorial. Embaixo você faz a diferença entre os dois, sempre esse, o n, menos o segundo aqui. Nunca ao contrário, tá bom? Porque não existe número negativo aqui em fatorial. Se você fizesse 2 menos 5, menos 3 fatorial, não existe. Fatorial é só com número inteiro positivo. No caso, então, naturais. E multiplicando aqui, ó, vem esse segundo número. Multiplicando, é isso que acrescenta na fórmula da combinação. Então aqui, ó, 5 menos 2 é igual a 3 fatorial. O que eu vou fazer então? Ó? Eu vou desenvolver esse 5 fatorial, 5 vezes 4, até 3 fatorial só. Preciso continuar, porque eu vou simplificar com esse 3 aqui embaixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, vezes 3 fatorial, que veio daqui. Simplificando aqui, ó, veja, esse aqui morreu, deu 1. 2 simplifica com 4, que é o mesmo que fazer 4 dividido por 2, que é igual a 2. Restou, então, aqui o número 1 é elemento neutro, 5 vezes 2, que é igual a 10. Então, são 10 possibilidades de grupos de 2 pessoas sendo formados aí dentro dessas 5. Tá legal? Continuando, vamos ao exercício 2. Há 10 bolas em uma caixa, todas iguais, com exceção da cor, sendo 4 bolas brancas e 6 bolas pretas. Grifei aí as palavras-chave aí. Quantos conjuntos de 4 bolas podem ser formados sendo todas brancas? Todas brancas. Então vejam que temos aí apenas uma possibilidade. São conjuntos de 4 bolas e temos 4 bolas brancas. Tá? Então, se nós fizermos aqui, ó, a combinação de 4 tomados 4 a 4, nós vamos ter, chegando no resultado 1. Quer ver? Ó, esse aqui vai lá para cima, fatorial. A diferença entre os dois, 4 menos 4, fatorial. E esse segundo vai multiplicando aqui embaixo, fatorial. Aqui deu 0. 0 fatorial é igual a 1. Então eu já posso riscar aqui, ó, igual a 1, que é o elemento neutro. Ficou apenas 4 fatorial dividido por 4 fatorial, que é igual a 1. E vejam que se nós fizermos bola 1, branca 2, branca 3 e branca 4, é o mesmo, se eu trocar de posição, é o mesmo conjunto aqui. 2 bolas brancas e 2 pretas. Nós vamos ter que fazer separados aqui. Primeiro vamos fazer os agrupamentos de 2 bolas brancas dentre essas 4. Como a ordem não importa, é uma combinação. Combinação das 4 bolas tomadas 2 a 2. Então 4 aqui vai lá para cima, fatorial. E fazemos a diferença 4 menos 2, fatorial. E esse segundo número vai lá para baixo, em forma de fatorial, multiplicando aqui. 4 menos 2, 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2. 2 vezes 1, 2. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Esse 2 fatorial é igual a 2 vezes 4 menos 2, 2 fatorial. Simplifica aqui, deu 1. 4 dividido por 2 dá 2. Sobrou o quê? 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, aqui são as 2 bolas brancas. Vou colocar aqui, ó, bolas brancas. Agora, vamos fazer com as pretas. Mas observe que a quantidade é diferente. São 6 bolas pretas. Então, combinação das 6 bolas pretas tomadas 2 a 2. E aí nós temos esse primeiro número vai lá para cima, 6 fatorial. Embaixo fazemos a diferença, 6 menos 2 fatorial. E esse segundo número aqui, não esqueça, é sempre o segundo número que vem aqui para baixo, fatorial, multiplicando. 6 menos 2, 4. 4 fatorial. Então eu vou desenvolver aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Posso parar aqui para facilitar o cálculo.
2 fatorial igual a 2. 2 vezes 4 fatorial. Aqui, ó, simplifica, é igual a 1. 6 dividido por 2 é igual a 3. É o mesmo que dividir por 2 em cima e embaixo. Regra do cancelamento. Então vejam que aqui nós sobrou o quê? 3 vezes 5, que é igual a 15. Agora vejam que eu vou usar o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Então nós temos, vamos multiplicar as duas combinações. 6 vezes 15, não é adição, porque aqui são duas brancas e duas pretas num conjunto de 4 bolas aqui misturada aqui, ó. Então vamos fazer aqui a permutação entre elas aqui. Por isso, princípio fundamental da contagem. 6 vezes 15, 6 vezes 10, 60, 6 vezes 5, 30. Então isso é igual a 90. Resposta, então, 90 possibilidades aí. Tá bom? Facinho, né? Então vamos agora para o exercício 3. Sobre a prateleira de um laboratório repousam 8 substâncias diferentes. Quantas misturas diferentes com iguais quantidades de 2 dessas substâncias podem ser feitas se, item A, não houver qualquer restrição. Então vejam, se não há restrição, nós vamos fazer uma combinação aqui, porque é uma mistura. Percebe que quando misturar, tanto faz se é a mistura, se é a substância A com a B depois, ou se a B vem primeiro, depois a A, vai misturar de qualquer forma. Então a ordem não é importante, não importa. Então é um caso de combinação, clássico, caso clássico de combinação. Então, quantas substâncias no total? 8. E vamos combiná-las 2 a 2. Então, aplicando a fórmula aqui, 8 vai lá para cima, sempre esse primeiro vai lá para cima, fatorial, dividido. Faço a diferença, 8 menos 2, e esse segundo vem aqui para baixo, 2 fatorial. Veja que 8 menos 2 é igual a 6, então eu vou desenvolver aqui em cima até o 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, tá vendo? Não precisa desenvolver 8 fatorial, aí 6 fatorial, números monstros em cima, embaixo, divide, e aí você vai gastar mais tempo e correndo o risco de errar. Então simplifique sempre que possível. Então 2 fatorial igual a 2, 8 menos 2, então vezes 6 fatorial, olha aqui, fácil. 6 dividido por 6 aqui dá 1. 6 fatorial por 6 fatorial, mesmo número, dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4, ó, acabou. Então, 4, sobrou o quê? 4 vezes 7, que é igual a 28, então, possibilidades. Agora, item B. Entre elas, há 3 substâncias que não podem ser misturadas 2 a 2. Então, não pode misturar. Perigoso, porque formam, no caso aqui, um composto que exala gás tóxico. Então vejam que aqui no caso, ó, a gente não estava fazendo aqui 2 a 2. O que nós vamos fazer? Entre elas aqui, ó, nós vamos fazer a combinação, porque se misturar, a ordem não importa. A combinação dessas 3 substâncias 2 a 2. Que aí eu sei quantas possibilidades com essas substâncias aqui misturadas, juntas. Fazendo aqui, então, esse primeiro vai lá para cima, 3 fatorial. Aqui embaixo faço a diferença e o segundo vem para baixo multiplicando fatorial. Veja que sempre usa fatorial aí. 3 menos 2 dá 1. Então, ó, 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. 2 fatorial igual a 2, 3 menos 2, 1 fatorial que é igual a 1. Olha aqui, ó, 1 dividido por 1 dá 1, 2 dividido por 2 dá 2, sobrou só o 3, fácil, fácil, não acabou ainda. 3 são os casos aqui
as possibilidades com essas substâncias juntas. Isso não pode acontecer. E qual é o total que nós vimos? 28. Fazemos o que então? Tiramos essas 3 aqui das 28. Fazemos a diferença. Então, 28, que é o total. Dentro desses 28 tem essas 3 possibilidades, então vamos tirá-las. 28 menos 3 igual a 25. Resposta, então, nós temos 25 possibilidades, que aí com segurança que não vai aparecer essas 3 juntas para não exalar gás tóxico, tá bom? Prosseguindo aí, vamos ao exercício 4. Fazendo o exercício 4 aqui, ó, qual é ele? Uma seleção de basquete com 5 jogadores será formada por atletas escolhidos de apenas 2 equipes, A e B. Da equipe A, que possui, então aqui, ó, vou circular a equipe A, circular aqui 12 atletas. Serão selecionados 2. Então vou circular aqui também. Enquanto a equipe B, então eu vou grifar a equipe B, que possui o quê? 10 atletas, se derá 3 para a seleção. Se todos os atletas têm potencial igual de jogo, quantas seleções diferentes poderão ser formadas? Então observe aqui que um time de basquete, ou que seja time de futebol, time de rugby, não importa. Aqui nós vemos que é um agrupamento não ordenável, a ordem não importa. Tá? Então, como temos também 2 categorias envolvidas, a equipe A e a equipe B, nós devemos primeiro calcular individualmente. Então, calculando aqui, é para a equipe A. Se a ordem não importa, então é um caso de combinação. Vou colocar aqui a equipe A. Combinação. Quantos atletas tem a equipe A? Voltando lá, ó, 12 atletas, e serão selecionados 2 atletas. Então aqui 12 atletas tomados 2 a 2, grupos com 2. Fazendo a aplicação da fórmula, esse primeiro vai lá para cima, 12 fatorial. Aqui embaixo faço a diferença, 12 menos 2, que aqui seria a fórmula do arranjo, mas como a repetição não importa, a repetição, aliás, ela não pode aparecer, porque a ordem não importa, este segundo vem para cá, multiplicando aqui em forma de fatorial. Então, 12 menos 2, 10 fatorial. Então, aqui em cima, seria um número monstro isso aqui, ó. Não preciso calcular. Eu vou até o limite do 10 fatorial para simplificar com este. Então, 12 vezes 11 vezes 10 fatorial, dividido. 2 fatorial igual a 2, vezes 12 menos 2, 10, 10 fatorial. Simplificando aqui, ó. Corta, corta, já Elvis. 12 dividido por 2 é igual a 6. É o mesmo que dividir por 2 em cima e embaixo, regra do cancelamento. E facinho, 6 vezes 11. Tabuada do 11, fácil, fácil. 6 vezes 11, 66. Então aqui nós temos 66 grupos aqui com o time A, equipe A. Agora, fazendo a equipe B. Quantos atletas tem a equipe B? 10. Então, combinação de 10 atletas tomados 3 a 3, combinados 3 a 3. Então fica, esse primeiro vai lá para cima, fatorial. Aqui embaixo, faço a diferença, 10 menos 3, fatorial. E este segundo vem aqui para baixo, multiplicando, fatorial. 10 menos 3, 7. Então lá em cima, eu vou desenvolver 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, fatorial. 3 fatorial aqui, ó, já posso colocar 6. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 10 menos 3, 7 fatorial. Então, vezes 7 fatorial. Então, aqui, simplificando, fica assim, ó. 7 fatorial com esse dá 1. Este 6 aqui eu posso simplificar com este 9 aqui, por exemplo, ó. Ou com 8 ou 10, tanto faz, com qual eu quiser aqui. Então, 6, por exemplo, ó, se eu usar aqui, ó, o 6, simplificando com o 8, vou dividir por 2. Então, aqui fica o 3 e aqui fica o 4. Percebe que eu estou dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo? Então, 8 sextos é o mesmo que 4 terços.
Caiu pela metade, é a mesma ideia. O 3 eu vou simplificar com esse 9, ó. O 9. Então vou dividir por 3 em cima e embaixo. Então dá 3. Aqui embaixo ficou o número 1 só, elemento neutro. Então não preciso mais considerar. Ficou o que então? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120 agrupamentos, 120 grupos. Agora, nós devemos fazer aqui, ó, a combinação com os dois aqui, ó, a permutação com os dois, princípio multiplicativo. Vai ficar 66 vezes 120. Fazendo aqui, ó. Então, esse 0 aqui, ó, dá 0. 2 vezes 6 dá 12, sobe 1. 2 vezes 6, 12, e 1, 13. E aqui, o 1 vezes 66 é o próprio 66. Então, 0, 2, 9, 7. Então, deu aqui 7.920 grupos. Bastante coisa, né? 7.920 grupos distintos de 5 atletas, sendo 2 atletas da equipe A e 3 atletas da equipe B. Só essa quantidade aqui já deu tudo isso aqui de combinação. Tá legal? Seguindo, nós temos o exercício 5, que a partir de um conjunto de 15 bolas, elas são iguais, a não ser pela cor. 8 são brancas, 4 pretas e 3 amarelas. Serão formados grupos de 3 bolas. De quantas maneiras diferentes poderiam ser formados esses grupos, se não são desejáveis? Não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma única cor. Então aqui nós podemos calcular inicialmente a quantidade de grupos indesejáveis. Isto é, as bolas que têm a mesma cor aqui, ó. Apenas por bolas brancas, ou apenas por bolas pretas, ou apenas por bolas amarelas. Então, como são grupos não ordenáveis, as bolas brancas aqui, ó. Então, combinação de 8, são 8 brancas, tomadas 3 a 3. Então, 8 fatorial, esse vai lá para cima, 8 menos 3, já vamos fazer direto aqui, ó, 8 menos 3, 5 fatorial, e esse segundo vem aqui para baixo, multiplicando. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, e aqui embaixo, 3 fatorial igual a 6 vezes 5 fatorial, aqui, ó, cancela, 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 8 vezes 7, 56. Agora, com as bolas pretas, são grupos não ordenáveis, então, quantas bolas pretas? São 4 bolas pretas, tomadas 3 a 3. Então, veja que aqui são só grupos de bolas brancas. Então, aqui agora, bolas pretas. Esse primeiro vai lá para cima, 4 fatorial, e eu já posso, esse segundo vem aqui para baixo, fatorial, 4 menos 3, 1 fatorial, que é igual a 1. Sobrou o que então? 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Simplifica, aqui, resultado 4. E agora, as amarelas. São 3 amarelas. E nós já vimos que quando a quantidade é a mesma, então aqui é apenas um grupo. Então, somando agora é o princípio aditivo. Eu vou somar essas possibilidades aqui. 56 mais 4, mais 1, total de 61 possibilidades. Só que aqui são indesejáveis, não servem. São 61 grupos que não servem. E aí, nós vamos calcular agora o total aqui de grupos de 3 bolas, usando o conjunto das 15 bolas. Então, a combinação das 15 bolas tomadas 3 a 3, nós temos esse primeiro vai lá para cima,
15 fatorial. Eu já sei que 15 menos 3 é 12, e esse segundo vem aqui para baixo multiplicando com fatorial. 15 menos 3, 12 fatorial. Então vem 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. 3 fatorial igual a 6 vezes 12 fatorial. Aqui simplifica. Eu vou dividir aqui, ó, por 2 em cima e embaixo, que aqui vai ficar 7 e aqui 3. Este 3 dá para simplificar com este 15 aqui. Dividindo por 3 em cima e embaixo, aqui fica 5 e aqui fica 1. Ficamos aqui então com 5 vezes 7 vezes 13. 5 vezes 7, 35. Fazendo aqui 35 vezes 13. 3 vezes 35 dá 105, porque 2 dá 70, com mais 35, 105. 1 vezes 35 é o próprio 35, uma ordem para lá. 5, 5, 455. Então aqui nós temos 455 possibilidades, só que dentre essas 455, 61 não são desejáveis porque contém bolas de uma única cor. Então nós vamos fazer o que então? A diferença. 455 menos 61, que é igual a 5 menos 1, 4. Aqui o 15 menos 6 aqui dá 9. 300, então 394 é a resposta aqui. Tá legal? E agora, o último exercício. Aguenta um pouquinho aí, estamos no último agora. Na classe de Luísa e Roberta estudam, contando com elas, 34 alunos. De quantas maneiras diferentes podem ser formados grupos de trabalho de 4 alunos? Se Roberta e Luísa não podem participar juntas de um mesmo grupo, então aqui, uma forma de calcular seria verificar o total de grupos desses 34 alunos aqui, ó, tomados 4 a 4. Então vamos ver, já que a ordem são grupos, a ordem não importa, combinação de 34 tomados 4 a 4. Então nós temos 34 fatorial, este aqui vai lá para cima. Aqui embaixo, ó, este aqui segundo vai multiplicando aqui, e a diferença dos dois, 34 menos 4, 30 fatorial. Então aqui em cima eu vou desenvolver até o 30 fatorial. 34 vezes 33 vezes 32 vezes 31 vezes 30 fatorial dividido o 4 fatorial. Eu posso fazer assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 para simplificar aos poucos aqui, vezes 1 vezes 30 fatorial. Aqui já simplificou. Este 4 aqui logo de cara, ó, 32 tem na tabuada do 4, então vou dividir por 4 em cima e embaixo. Aqui dá 8 e aqui dá 1. Este 33 por 3 aqui dá 11. E o 34 por 2, ó, dá 17. Então o que sobrou aqui em cima? Ó? 17 vezes 11 vezes 8 vezes 31. Então aqui, ó, por exemplo, ó, fazendo 17 vezes 8, 17 vezes 8, 8 vezes 7, 56, vai 5, 8 vezes 1, 8 e 5 dá 13. Então aqui dá 136. 136 vezes 31, fazendo a conta engatada aqui, 1 vezes 136 é o próprio número, 3 vezes 6, 18, uma ordem para lá, sobe 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, sobe 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, somando aqui 6, 11, 2, 4.216. Então esse 136 vezes o 131, 4.216, vezes 11, conta engatada aqui, multiplicar por 11 é fácil porque você multiplica por 1,
é o mesmo número, então vai uma ordem para lá, 4.216. Somando aqui, 6, 7, 3, 6, 4. 46.000. Então, fazendo aqui por 11, 46.376. Só que agora, as duas, Roberta e Luísa, não podem participar juntas de um mesmo grupo. O que nós vamos fazer então? São grupos de 4 alunos, então nós vamos dividir esses subgrupos com 2 alunos, com Luísa e Roberta, e outro com 2 dos demais 32 alunos. Então fica assim, ó, combinação de 32, 2 a 2, 32 fatorial, esse 2 vai lá para baixo, 32 menos 2 dá 30 fatorial, fica 30 vezes 30 vezes 29, opa, 32 aqui, 32, deixa eu fazer de novo aqui, ó, 32 vezes 31 vezes 30 fatorial, e aqui embaixo este 2 fatorial 2 vezes 30 fatorial. Aqui simplifica, esse aqui simplifica, dá 16, ficamos então com 16 vezes 31. Fazendo 16 por 31, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18, e 1 vezes 31, 6, 9, 496. Esses 496 são os grupos com as duas juntas, então nós temos que tirar. Então vai ficar 46.376 menos 496. 46.376 menos 496, aqui dá 0. 17 menos 9 vai dar 8, aqui ficou 12, menos 4 dá 8, aqui ficou 5, 45.880. Espero que você tenha conseguido acompanhar aí. Qualquer coisa, volta o vídeo, dá uma pausa, tira um print, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua com a resolução de mais alguns exercícios sobre o tema. Forte abraço, até a próxima!